Fala galera massa, beleza? Eu sou o João Lopes, professor de História daqui do canal Oxumanas. Sejam todos bem-vindos à nossa aconchegante sala de aula virtual. Nossa aula de hoje gira em torno de um dos assuntos mais importantes para você que vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular que você queira fazer. A Revolução Francesa, um evento escolhido pela historiografia tradicional para demarcar a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Vamos deixar de conversa, simbora para a aula, é nós, tamo junto, tchau! A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, foi um evento histórico de grande impacto que transformou radicalmente a França e influenciou profundamente o curso da história mundial. Ela teve suas raízes em um contexto de profunda desigualdade social, política e econômica na França do século XVIII. No final do século XVIII, a França era governada por uma monarquia absolutista, onde o rei Luís XVI detinha todo o poder e a nobreza desfrutava de privilégios e isenções fiscais, enquanto a grande maioria do povo vivia em condições de extrema pobreza e opressão. Essa disparidade social criou um clima de insatisfação generalizada entre a população que se sentia excluída e explorada. Diversos fatores contribuíram para o acirramento dessa insatisfação. A crescente carga tributária sobre o terceiro estado, composto pela burguesia e pela população camponesa, agravou ainda mais as condições de vida precárias dessa classe social. Além disso, as ideias iluministas que pregavam a igualdade, liberdade, justiça, ganhavam força e influenciavam muitos intelectuais e pensadores da época. O processo da Revolução Francesa pode ser dividido em três fases principais. A fase da Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1791, a fase da Convenção Nacional, de 1792 a 1795, e a fase do Diretório. Na fase da Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado, insatisfeito com sua falta de representação política, se declarou a Assembleia Nacional e assumiu o controle do poder. Em 1789 ocorreu a emblemática queda da Bastilha, um símbolo do regime absolutista, seguido de revoltas camponesas que culminaram na promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia princípios fundamentais de liberdade, igualdade e fraternidade, pelo menos no papel. Na fase da Convenção Nacional, a monarquia foi abolida e a França foi proclamada uma república. Essa fase foi marcada por uma intensificação dos conflitos internos, especialmente durante o período conhecido como Regime do Terror, liderado pelo Robespierre, que também era presidente do Comitê de Salvação Pública e que resultou na execução do rei Luís XVI, além de uma grande onda de repressão violenta de supostos inimigos da Revolução. Finalmente, na fase do Diretório, a República foi governada por um regime mais moderado, mas também marcada por uma instabilidade política e muita corrupção. Essa fase chegou ao fim com um golpe liderado por Napoleão Bonaparte, que estabeleceu o consulado e posteriormente se tornou imperador. Napoleão Bonaparte vai se transformar no arauto, no mensageiro do projeto burguês na França. A Revolução Francesa teve consequências duradouras, tanto na França quanto no resto do mundo. Na França, a Revolução aboliu definitivamente o antigo regime, estabelecendo princípios de igualdade perante a lei, liberdade de expressão e separação dos poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário, do Montesquieu. Você deve ter assistido o vídeo de iluminismo aqui no canal. Espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, procura aí em algum canto que eu vou deixar, beleza? No âmbito internacional, a Revolução inspirou movimentos revolucionários em outros países e influenciou a ascensão do nacionalismo. No entanto, a Revolução também foi marcada por períodos de violência e instabilidade, além de não ter conseguido alcançar todos os seus objetivos, como a instauração de um governo estável e a eliminação completa das desigualdades sociais. Pois é. Mesmo assim, seu impacto na história política, social e cultural é inegável, tornando-se um marco fundamental no processo de consolidação dos ideais modernos de democracia e direitos humanos. É exatamente por isso que você, que vai fazer o Enem, precisa prestar muita atenção nessa aula. Essa aula foi feita especialmente para você.
Porque, sendo a Revolução Francesa o berço da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não da mulher, e essa discussão já é extremamente interessante para você que vai fazer o Enem, ela vai servir de base para, no pós-Segunda Guerra Mundial, ser elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, consolidando ainda mais os direitos do cidadão. E vai acabar contribuindo, obviamente, influenciando, obviamente, a nossa Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Cidadania, direitos. Pegou a visão? Pegou a ponte? Viu como é importante? Por isso eu vou repetir, presta muita atenção. A Revolução Francesa desempenhou um papel crucial na promoção dos ideais que, posteriormente, se refletiram na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão durante a Revolução Francesa, em 1789, foi um marco importante na história dos direitos humanos. E para você que vai fazer o Enem, direitos humanos é extremamente importante e você sabe muito bem disso porque, estudando, você já deve ter elaborado inúmeras redações. Entendeu? Percebeu? Pois é. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirmava princípios fundamentais de liberdade e igualdade, estabelecendo que todos os indivíduos têm direitos inalienáveis, independentemente de sua origem, posição social ou religião. Esses princípios estavam profundamente enraizados nos ideais iluministas, influenciaram a Declaração, de novo, Universal, Declaração Universal, repita comigo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi quando? No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E que influenciou o quê? A nossa Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã. Essa mesmo que tu cita tanto na tua redação. Eu avisei, viu? Não se confunda. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi elaborada durante a Assembleia Nacional, durante a Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, não. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa segunda, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclama os direitos básicos e fundamentais de todos os seres humanos. Ela é um documento abrangente que aborda uma ampla gama de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Muitos dos princípios e valores estabelecidos durante a Revolução Francesa, como a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, o direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal, encontram-se presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, a Revolução foi um exemplo inspirador para outros movimentos revolucionários que buscaram lutar por direitos e liberdades fundamentais em todo o mundo. Embora haja diferenças temporais e contextuais entre a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ambos compartilham a aspiração de proteger e promover a dignidade humana, os direitos individuais e a justiça social. A Revolução Francesa contribuiu para o surgimento de um discurso global sobre os direitos humanos, ajudando a moldar os fundamentos e os princípios que mais tarde foram consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, voltando a falar sobre a Revolução Francesa, durante esse período tumultuado, de 10 anos, que foi a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ganharam força e várias vozes chamaram por direitos e justiça. Entre essas vozes estava a de Olympe de Gouges, uma figura notável do movimento feminista da época. Uma escritora e ativista francesa, foi uma das primeiras mulheres a se destacar na luta pelos direitos das mulheres durante a Revolução Francesa. Ela acreditava firmemente na igualdade de gênero e dedicou-se a escrever panfletos e peças de teatro que abordavam questões relacionadas aos direitos das mulheres. Sua obra mais famosa, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Exatamente. Lembra? A gente falou sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí veio a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ué, por que não? Pegou a visão? A Revolução Francesa proporcionou um ambiente propício para o surgimento e fortalecimento do movimento feminista.
A ideia de igualdade de direitos pregada pelos revolucionários levou muitas mulheres a questionarem sua posição na sociedade e a reivindicarem seus direitos. Olympe de Gouges e outras mulheres corajosas se valeram dessas ideias, desses ideais, para desafiar as normas sociais e exigir uma maior participação política e social para as mulheres. No entanto, apesar de suas contribuições significativas, Olympe de Gouges e outras mulheres ativistas enfrentaram resistência e oposição, óbvio. A visão tradicional da sociedade francesa, aliada a uma crescente reação conservadora, acabou por minar as demandas das mulheres e restringir seu papel ao âmbito privado, à casa, ao fogão. Pegou a visão? Apesar das limitações e desafios enfrentados, a Revolução Francesa e o trabalho de Olympe de Gouges foram fundamentais para lançar as bases do movimento feminista moderno. Suas ideias e lutas inspiraram gerações subsequentes de mulheres, a continuarem a busca pela igualdade de gênero e pela justiça social. A Revolução Francesa e o movimento feminista são partes intrinsecamente ligadas da história, destacando a importância da luta coletiva pela igualdade e dos desafios que ainda persistem na busca por uma sociedade mais justa e equitativa para todos. No livro Revolução Francesa e Iluminismo, Georges Grespin oferece uma análise crítica da relação entre a Revolução Francesa e o movimento iluminista. Uma das críticas frequentes é que a Revolução Francesa não conseguiu concretizar plenamente os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Embora os princípios iluministas tenham influenciado os revolucionários franceses e ajudado a moldar suas demandas, a realidade da Revolução apresentou contradições e limitações que muitas vezes foram vistas como incompatíveis com os valores iluministas. Grespin e outros críticos argumentam que, apesar de promover a igualdade e a justiça, a Revolução Francesa também teve suas ações marcadas por muita violência, autoritarismo e exclusão. O período conhecido como Reinado do Terror, Regime do Terror, por exemplo, foi caracterizado por uma repressão severa e pela execução de muitos indivíduos, inclusive de líderes revolucionários. Além disso, há críticas de que as mulheres e outros grupos marginalizados foram deixados fora dos benefícios e conquistas da Revolução. Embora tenham surgido vozes feministas como a própria Olympe de Gouges, a igualdade de gênero não foi plenamente alcançada durante esse período e as mulheres continuaram a enfrentar restrições significativas em seus direitos e liberdades. Michel Vauvel, será que se pronuncia assim? Não sei, não sou muito bom em francês, mas não interessa. Um renomado historiador francês também ofereceu críticas importantes em relação à Revolução Francesa. Suas análises se concentram nas transformações sociais e políticas decorrentes do movimento revolucionário, bem como em suas consequências de longo prazo. Uma das críticas de Vauvel está relacionada à violência extrema que marcou a Revolução Francesa, especialmente, de novo, o regime do terror. Ele argumenta que a luta pela liberdade e igualdade levou a uma espiral de violência e repressão que, em alguns casos, superou os objetivos iniciais da Revolução. Vauvel enfatiza a necessidade de considerar os custos humanos e as consequências negativas dessas ações violentas. Minha língua já está enrolando. Além disso, Vauvel destaca que a Revolução Francesa não conseguiu trazer uma profunda transformação nas estruturas sociais e econômicas da época, embora tenha havido avanços significativos no campo dos direitos individuais e políticos, as desigualdades sociais e econômicas continuaram a existir. Vauvel argumenta que as classes mais pobres e marginalizadas não experimentaram as mudanças substanciais durante a Revolução. Já Eric Hobsbawm, renomado historiador marxista, critica a Revolução Francesa por não ter conseguido trazer uma verdadeira transformação social e econômica. Ele argumenta que, apesar das mudanças políticas e do discurso igualitário, as estruturas de poder e as desigualdades de classe persistiram, permitindo que uma nova elite substituísse a antiga. Já a historiadora Lynn Hunt aborda a questão da inclusão política e social da Revolução Francesa. Ela argumenta que, embora a Revolução tenha sido uma oportunidade para expandir a participação política, muitos grupos, como mulheres e camponeses, foram marginalizados e excluídos dos benefícios da cidadania plena.
Eu trouxe essas referências aqui para vocês porque eu acho importante considerar essas críticas e perspectivas, né, a respeito desse evento que é tão falado, que é tão importante. Espero que eu tenha contribuído, espero que você tenha gostado. Esse vídeo eu acho extremamente importante para você que vai fazer o Enem, principalmente essa relação que nós estabelecemos das declarações, né, ao longo da história. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. É nóis, tamo junto. Tchau.